Vamos ouvir a palavra do nosso Deus vivo, santo e fiel. Juízes, capítulo 11. Juízes, capítulo 11. O versículo é o 30. Amém. Eu vou ler. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Amém? Até aqui. Vamos fazer a oração. Papai amado, Filho Santo e Fiel, queremos ouvir o Senhor falar poderosamente nos nossos corações, quebrantando os nossos corações através da tua poderosa palavra. Deus Todo-Poderoso, pois a tua poderosa palavra tem que ser a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações, Deus Filho Santo e Fiel. Não seja a nossa vontade, mas sim a tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Deus Filho Santo e Fiel, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Um Deus misericordioso, um Deus que cura, um Deus que liberta. O Deus Todo-Poderoso, opera essas tuas maravilhas nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares, em nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Hoje iremos falar sobre voto. Essa passagem é bem conhecida. Jefté, ele vai enfrentar uma luta, uma guerra contra os moabitas, e ele faz um voto com Deus. Ele faz um voto: se ele voltar vitorioso para sua casa, a primeira pessoa que saísse da sua casa ali iria ser sacrificada ali, vamos dizer assim, para o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele vai para essa guerra e ele tem a vitória. Ele está voltando vitorioso. Ele está feliz, está contente, mas ele não se esquece do seu voto. Quando ele está perto de chegar, a única filha dele sai para fora, dançando, alegre, glória a Deus, feliz. E no coração de Jefté aquela dor, porque ele fez um voto com Deus, que a primeira pessoa que saísse dali, ele iria sacrificar ali para Deus. E a filha dele sai, ele rasga as vestes, angustiado, e ele fala para ela o voto que ele fez. Alguns dizem que o voto que ele fez foi sacrificar ali a filha, matar mesmo a filha. Eu não creio nisso. Jefté, ele conhece a palavra de Deus. Ele sabe que Deus não iria aceitar esse voto. O que eu creio, que Jefté, ele consagrou a filha dele ali para Deus. Nenhum homem tocaria nela. E ele começou a rasgar as vestes, porque qual o pai que não deseja, ainda mais naquela época, deseja ter uma descendência, assim ou não? Qual é o pai que não deseja ali ter netos? E quando ele vê a filha dele saindo, ele rasga as vestes ali, porque ele tinha que cumprir esse voto. E a filha dele, conhecendo Deus, a filha dele fala para ele: pai, se o senhor fez assim, assim será. E eu creio, né, que ninguém tocou nela. Ela morreu virgem. E ele não tinha mais nenhum outro filho, nem filha. Então eu creio nisso. Mas ele pagou o voto. E hoje nós vamos falar de voto, meus irmãos. Às vezes na angústia, igual aqui Jefté, ele está indo enfrentar uma luta, e às vezes na angústia a gente acaba fazendo um voto. Vou pedir para os irmãos irem em Deuteronômio capítulo 23, que vai falar de voto.
versículo 21. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Quando você fizer um voto com Deus, você não pode demorar em cumprir, porque senão vai haver pecado em você. Quando você recebe o seu voto, quando você recebe ali o que você pediu para Deus, automaticamente você tem que cumprir com aquilo que você falou com Deus. Quantas pessoas não têm deixado assim, fizeram votos e deixaram assim, depois, agora eu não vou cumprir não. E aqui o texto deixa bem claro, que quando a pessoa não cumpre com voto, ela está em pecado. Vamos colocar um exemplo. Às vezes, a pessoa fez um voto, assim, está desempregada, e fez o voto: quando eu começar a trabalhar, eu vou ser fiel no dízimo e nas ofertas. A pessoa começou a trabalhar. No começo até foi levando, mas depois o inimigo entrou na mente, né, que o inimigo faz isso, e a pessoa deixou ali de cumprir com aquilo que ela tinha prometido para Deus. E voto é uma coisa séria. Você vê que Jefité, ele cumpriu com o voto. Ana, ela faz um voto com Deus também, e quando ela recebe, era o primeiro filho dela. Doeu no coração de Ana, sim ou não? Que ela ficou com a criança até amamentar. Ela queria ser mãe, era o desejo dela de ser mãe. Mas assim, meus irmãos, toda palavra que você fala para Deus, toda promessa que você faz para Deus, você tem que cumprir. Por isso que eu falo, casamento é muito sério, porque o juramento não é feito ali para um homem, e sim para Deus. E as pessoas, a maioria das pessoas, elas não cumprem com o juramento. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separa. Aí qualquer coisinha, chutar o balde, não quero mais saber de você não. E acaba se envolvendo em outros relacionamentos. Já pensou se Deus fosse assim com a gente? Qualquer coisinha, eu vou me separar de você, eu não quero mais saber de você. E Deus não é assim com a gente. Ele é assim com a gente, minha gente? Ele se separa fácil da gente? Não. Então assim também fala de juramento. Quantas pessoas, meus irmãos, têm jurado falso para o nosso Deus Todo-Poderoso? Então quando você fizer uma promessa para Deus, o que você tem que fazer? Cumprir. Olha aqui no versículo 22. Eu vou ler novamente o versículo 21. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requerirá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de fazer o voto, não haverá pecado em ti. Olha aqui, quando você cumpre com aquilo que você prometeu, não há pecado em ti. O que proferiram os teus lábios, isso guardarás e o farás, porque votaste livremente ao Senhor teu Deus o que falaste com a tua boca. Então aqui, outra coisa que eu quero passar para os irmãos: o voto não pode ser induzido. Eu não posso induzir o irmão a fazer um voto. Você vê que muitas igrejas cometem esse erro, induzem pessoas a fazer um voto. Antes eu não tinha um conhecimento da palavra de Deus, e através de liderança que me liderava ali, eu na inocência fazia as pessoas pecarem. Às vezes eu até constrangia as pessoas, porque quem está ministrando a palavra de Deus tem um grande poder de levar as pessoas, é igual um dançarino, para um lado e para o outro, fazendo os passos. Quem está aqui está conduzindo a fé dos irmãos. E às vezes uma pessoa que não tem um conhecimento, ela dança conforme ela não tem costume de ler, ela só ouve, e ela pensa que todo mundo que está com o microfone na mão, com terno e gravata e uma Bíblia, é servo de Deus. Então antes eu era usado erroneamente. Mas por quê? Porque eu era cego, e forçava as pessoas a fazer um voto. Pegava num ponto fraco das pessoas, trazia uma ilustração pesada, e automaticamente entrava ali na fé das pessoas e fazia elas fazendo voto. Aí falava assim: fica de pé, você que vai fazer um compromisso com Deus, 7 semanas aqui na igreja, 7 quartas, 7 domingos, creia no seu milagre. A pessoa automaticamente ela levantava. Você consegue entender isso? Aí depois tinha pessoas que não levantavam. Mas eu inocente, eu pensava que o que eu estava fazendo era certo, porque eu estava sendo ensinado assim. Até que de tanto ler a Bíblia, a palavra de Deus me libertou. Falou: não, eu estou conduzindo as pessoas para o erro, para a perdição. E as pessoas que ficavam sentadas, eu cutucava ainda mais. Eu falava assim: meu irmão e minha irmã,
Você não vai guerrear nessa luta? Você não está crendo que Deus vai mudar essa história? 7 semanas, faça um sacrifício e você vai ver que Deus vai te dar a vitória. Esteja 7 quartas, 7 sextas, cutuca o irmão do lado aí. Aí a pessoa já ficava constrangida, que o outro irmão fala para ele, fala para ela: vamos andar juntos nessa mesma fé. Esteja 7 semanas aqui, vamos fazer esse voto. Aí a pessoa ficava constrangida e ela levantava. Aí você fazia a pessoa entrar num voto errôneo. Ergue o seu pedido aí. Faça essa oração junto comigo. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu prometo às pessoas que eu estarei 7 quartas, 7 domingos aqui, pagando o voto que eu estou fazendo com o Senhor, não com o homem, mas com o Senhor. Isso é errôneo. Isso é errôneo. Isso é errôneo. Mas depois, graças a Deus, Deus abriu o meu entendimento ali. Pedi perdão para Deus e falei assim: olha, isso eu não faço mais. Deus, Ele não quer, meu irmão, que você esteja 7 semanas aqui. A sua luta não é apenas 7 semanas. A sua luta é todos os dias. Todos os dias. Até Deus fala assim: ó, William. Aí você fala: tô ouvindo a voz do meu pastor. Eu tô indo. A sua luta até Cristo te chamar. Enquanto você está aqui, sempre você vai ter que guerrear. Não é 7 semanas. E aqui o texto fala assim, ó: o que proferiram os teus lábios, isso guardará e o farás, porque votaste livremente. Olha aqui, você não pode ser induzido. O voto tem que sair de você mesmo. Ninguém pode te induzir. Se alguém estiver te induzindo para fazer um voto, a intenção dessa pessoa não é te levar para Cristo, mas sim te prender em uma igreja. 7 semanas. 7 semanas, porque prendendo 7 semanas é onde que eles vão vir com falar de dízimo, de oferta ossada, e assim vai, e arrancando de você. Eu já fui pastor de igrejas grandes e isso é real mesmo. A intenção deles é só te prender dentro de uma igreja. A intenção deles não é nem te levar para o céu, não. A intenção deles é arrancar. É arrancar. E ó, presta atenção nisso. Tem necessidade de você fazer um voto com Deus? Sim ou não? Tem. Às vezes você está angustiado. Igual Davi. Davi era um servo de Deus, sim ou não? Davi, ele fazia o voto com Deus. Mas quando ele fazia, ele pagava o voto. Quer ver? Vamos aqui no Salmo 66. Salmo 66. Eu vou ler só um, então não vou falar salmos. Versículo 13. Acharam? Vai dizer assim, ó: entrarei na tua casa como holocaustos, pagar-te-ei os meus votos que proferiram os meus lábios, e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Olha aqui, o salmista Davi, ele está falando: eu vou pagar o voto que eu fiz no dia da minha angústia ali. Fiz um voto com Deus, Deus me deu a vitória, eu tenho que pagar. E assim acontece, meus irmãos. Quem nunca fez um voto? Você já fez um voto, senhor? Nunca fez um voto, não? Então, tranquilo. Já fez um voto, William? Você? Já? Um dia que você estava angustiado, senhor, não? Não, Deus, me ajuda aí. Já fez, Fátima, um voto? Já fez, Mônica, um voto com Deus? Deus, me ajuda aí, porque às vezes, né, a gente fica com medo mesmo. Tem coisas que a gente já fez, Lu. Já fez, Lu? É. Já fez? Cris também. Na angústia a gente faz mesmo. Mas tem necessidade de fazer o voto? Tem não. Não tem. Eu vou pedir para os irmãos irem em Mateus capítulo 6. Não tem necessidade de fazer o voto. É que às vezes a gente fica tão assim angustiado. Me ajuda nisso. E às vezes aquilo que está acontecendo nas nossas vidas tem algum significado. Às vezes é te trazer para a presença de Deus, despertar você. Eu falei: eu estava fora dos caminhos do Senhor. É um modo que Deus ele usa para nos trazer. Ou às vezes situações que a gente passa, a gente fica com medo, mas às vezes é para o nome de Deus ser glorificado. Você entendeu? Através da nossa vida. Que através da nossa vida o nome de Deus é glorificado, né? Então pega isso. O versículo 25 de Mateus capítulo 6. Olha aqui, Jesus Cristo dizendo: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento,
e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai celeste a sustenta. Porventura não vales vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? E por que andais ansiosos pelo vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, olha aqui, ó, buscai, pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então entenda isso. Não tem necessidade de você fazer um voto. Se você busca o reino de Deus e a sua justiça, você pode ter certeza que Deus está cuidando de tudo. Por isso que a palavra de Deus fala para a gente nunca viver de vista, mas sim de visão, né? Assim, quem busca as coisas do alto não pode ficar espantado com as coisas que está vendo assim, né? Porque andamos pela fé. E a fé é o quê? Aquilo que nós vemos? Não, não é aquilo que a gente vê, mas sim aquilo que a gente espera. Amém, meus irmãos? Então não tem necessidade. Olha, o primeiro homem a fazer um voto na Bíblia foi Jacó. Foi Jacó. E olha aqui, do mesmo modo que Jesus Cristo está falando aqui com a gente, assim também ele falou com Jacó. Você sabia disso? Sabia, William? Do mesmo modo que ele está falando aqui com a gente, ele falou com Jacó. Sabe, olha, eu estou contigo. Por onde que você andar, eu vou te guardar. Depois que Deus falou isso com Jacó, Jacó vai fazer um voto com Deus sem necessidade. Não tinha necessidade, porque tudo que Jacó vai pedir para Deus, Deus já tinha falado para ele que ele ia fazer. Vou pedir para os irmãos irem em Gênesis capítulo 28. Me acompanha aqui para a gente. Então o primeiro homem que fez um voto aqui foi Jacó, sem necessidade. Jacó, ele está fugindo do seu irmão Esaú, e Deus vai aparecer para ele num sonho. Gênesis capítulo 28, versículo 13, vai dizer assim, ó. Perto dele estava o Senhor, e ele disse: eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, de teu pai. Vou repetir aqui, versículo 13. Perto dele estava o Senhor, ele disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu darei a ti e a tua descendência. Olha aqui, Deus está fazendo uma promessa para ele. Versículo 15: eis que eu estou contigo. Olha Deus já falando com ele aqui, ó. Eis que eu estou contigo, Jacó. Então mesmo assim vamos colocar como exemplo Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus vai estar contigo, sim ou não? Se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, vai estar, sim ou não? Então, do mesmo modo que Deus está falando com Jacó, Ele está falando nos nossos corações, até mesmo no tempo de hoje. Você crê nisso? Então aqui, ó, eis que eu estou contigo. Olha aqui, e te guardarei, por onde quer que fores. Olha aqui, Deus falando com ele. E te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que eu hei referido. Olha aqui, então Deus está fazendo uma promessa para ele, para Jacó. Vocês acharam, meus irmãos? Acharam? Eu estou contigo. Deus está falando com ele assim, ó, eu te guardarei por onde quer que fores. É igual Deus falou com Josué também. Vocês lembram lá? Josué capítulo 1, versículo 6 em diante. Ele fala: esforça-te, né, e tenha bom ânimo, assim guarda os mandamentos. No versículo 9: esforça-te, Josué, e tenha bom ânimo, porque eu estarei contigo por onde quer que fores, por onde quer que andares. Mas se guardar o quê? A palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Aqui também, ó, Deus está fazendo uma promessa para Jacó. Tem Jacó aqui, sim ou não? Não, não tem Jacó aqui não. Jacó já morreu, né? Agora tem você. Agora você pega a palavra de Deus aí e vamos viver. Então, ó, pega aí o versículo 15: eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que eu te hei referido. Então, ó, presta bem atenção agora. No versículo 18: tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo adornou o azeite, derramou o azeite, e ao lugar da cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Que quer dizer o que, Betel? Quem lembra?
Betel quer dizer o quê? A casa do Senhor. Amém? Então vamos continuar aqui, ó, no versículo 20. Olha que bem interessante. Vai dizer assim, ó: fez também Jacó um voto, dizendo que se Deus for comigo. Deus não falou com ele. Tinha necessidade de ele fazer um voto? Minha gente, não tinha. Olha o que ele está dizendo: se Deus for comigo. Olha no versículo 15: eis que estou contigo. Deus já tinha falado. Mas às vezes o medo, meus irmãos, às vezes a situação, a gente acaba não ouvindo, assim, crendo mesmo o que Deus está falando, aí a gente entra com um voto. Mas olha aqui, ó, do mesmo, assim, Deus já tinha falado com ele: eu estou contigo. Aqui o que ele vai dizer aqui, ó: fez também no versículo 20 Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada. Olha, vamos ler novamente o versículo 15. Ele está pedindo para Deus guardar ele. Deus já falou para ele: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Você vê o medo que faz? Deus já tinha falado com ele, e ele está falando: se o Senhor for comigo, se o Senhor me guardar. Olha aqui, ó: nesta jornada que empreendo, fazer e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Ele fez um voto com Deus. Jacó, ele vai caminhar. Vocês conhecem a história de Jacó? E Deus recebeu o voto de Jacó. Deus atendeu o voto de Jacó. Primeiro ele está pedindo o quê? Comida, vestes. Ele está pedindo riqueza. Olha aqui agora, Gênesis capítulo 30, versículo 43. Deus está cumprindo com voto. Gênesis capítulo 30, versículo 43. E o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos e servas e servos, e camelos e jumentos. Olha aqui, ó. Deus está com ele, Deus está guardando ele. Agora Deus está dando riqueza para ele. Mas ele não fez outro voto, ele não pediu outra coisa, que ele voltasse para casa de seus pais. Então, ó, Deus está cumprindo, Deus está com ele, está guardando ele, está dando riqueza. Agora falta o quê? Deus fazer ele voltar para casa dos pais dele. Agora vamos aqui, ó, Gênesis 31, no versículo 13. Deus vai falar com ele: eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Olha aqui, Deus está falando com ele: olha, eu estou contigo, eu estou te guardando, já te dei riqueza. Agora você não me pediu para voltar para a casa dos seus pais? Então volta lá que eu estou contigo. Ele volta. Aquela desavença que tinha entre ele e o irmão fica em paz. Deus abençoa ele. Mas depois Deus, ele vai cobrar, igual lemos lá em Deuteronômio capítulo 23. Deus vai cobrar ele. Olha aqui, vamos agora, Gênesis 35, versículo 1. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, fazei ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugia da presença de Esaú, teu irmão. Olha que Deus cobrou ele. Deus cobrou ele: ó, cumpri com o que você me pediu. Te guardei, eu estava contigo em todos os momentos, não te abandonei. Além disso, te guardei de todo mal, te dei riqueza e fiz você voltar para a casa dos seus pais em paz. Agora você cumpre com o que você falou. Olha aqui, disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, fazei ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugia da presença de Esaú, teu irmão. Você vê que ele fala: tudo que eu recebi do Senhor, eu vou abençoar, eu vou devolver para o Senhor. E aqui ele vai cumprir. Olha aqui no versículo 3: levantemo-nos e subamos a Betel, farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Olha aqui, ele falou assim: agora eu vou pagar, porque Deus, no dia da minha angústia, ele ouviu a minha oração, o meu voto, e me abençoou. Tudo que eu pedi para Deus, ele me deu. Então aqui, ó, eu já aprendo outra coisa que eu quero falar para os irmãos. Você só paga um voto para Deus, meu irmão, minha irmã, se você receber. Se você não recebeu o voto, quer dizer que Deus não aceitou aquilo que você pediu. Você só sabe se Deus aceitou mesmo, se Deus recebeu aquilo que você pediu, se você receber. Você fala assim: olha, Deus me ouviu. Mas se não, você não pode pagar. Igual eu disse no começo, muitas igrejas erram nisso. Você vê que a igreja católica, num lado, eles fazem correto. Você já viu assim uma faixa para Santo Expedito antes de receber o milagre? Você já viu? Quem já viu? Eu nunca vi. Só depois que recebeu o milagre, eles falam: ó, agradeço, Santos. Está repreendido aqui, viu, minha gente? Mas assim, os cristãos de hoje em dia não. Esteja 7 semanas aqui, faça um voto com Deus. Aí a pessoa faz lá 7 semanas com Deus. Aí ela cumpriu as 7 semanas, quer dizer que Deus está devendo para ela. Nem sabe se Deus recebeu o voto. Eu paguei o voto, eu paguei. Agora é Deus que... Isso é errôneo. Você só paga um voto se você receber. Se você não receber,
você não pode pagar. Você entendeu? Entenda isso, não é 7 semanas, meus irmãos. Né? Deus, Ele quer obediência. Né? Deus, Ele quer arrependimento. Deus, Ele quer que você busque as coisas do alto, não as coisas terrenas. Você pode ter certeza, se você estiver buscando as coisas do alto, as coisas terrenas, Ele está cuidando de tudo. Né? Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje, será eternamente. Ele alimentou Elias, Ele alimentou os nossos antepassados no deserto. Ele guardou Jesus no deserto, cheio de animais selvagens ali, Deus guardando ele ali. Assim também é nas nossas vidas. Então assim, você só paga o voto se você recebeu. Você pegou isso? Se você não receber, você não pode pagar o voto. Você não pode pagar o voto. Ó, Eclesiastes capítulo 5, eu vou finalizar aqui, Eclesiastes capítulo 5. Vai no livro de Salmos, vai passando Provérbios, aí você vai entrar em Eclesiastes. Versículo 1, amém? Acharam? Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Chegar para ouvir, conhecer ali, obedecer a palavra de Deus. Não, por isso que o texto Salomão está dizendo: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipite com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto seja poucas as tuas palavras. Quantas pessoas têm se precipitado, né, por fazer votos de tolos, depois não conseguem cumprir. Igual 7 semanas, ó, vou falar novamente 7 semanas, isso aqui é bacana. Como você vai fazer um voto com Deus se você não sabe se amanhã você vai estar vivo? Não, 7 semanas eu estou aqui. Se te der uma dor de barriga, você vai vir cagando, peidando na igreja? Ah, desculpa, mas vai vir. Você vai quebrar o voto, sim ou não? Como você vai fazer um voto desse? Você não sabe se amanhã você vai estar vivo. Como você vai fazer um voto? Igual lemos lá pode ficar aí, eu vou abrir aqui. Mateus capítulo 6. Pode ficar aí que eu vou voltar. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Sim. Quem pode acrescentar um côvado no curso de vida? Ninguém. Então assim, isso daí é um voto que Deus não recebe. Agora, por exemplo, você pode fazer um voto e falar assim: ó Deus, se eu receber, né, isso, aí eu vou fazer isso para o Senhor. Se eu receber, aí quer dizer que Deus aceitou e Ele vai te cobrar o voto que você fez. Amém, meus irmãos? Estão conseguindo entender? Eu vou voltar aqui em Eclesiastes capítulo 5, olha aqui, ó. Versículo 4 agora, finaliza aqui. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fizestes. Melhor é que não vote do que votes e não cumpras. Então é melhor você não votar. Não, mas se você fizer um voto, você tem que cumprir, amém? Então assim, se você fez um voto e não cumpriu, olha, Deus está te cobrando nesta noite o voto que você fez, né? E se você não cumprir com aquilo que você falou livremente para Deus, sem necessidade, vai haver pecado em ti, né? Então eu não sei o que você prometeu para Deus, mas cumpra até o final, amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Amém, meus irmãos, podem ficar em pé. Mateus capítulo 5, versículo 33 vai dizer assim: também ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, olha aqui, ó, falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. É forte, hein? É Jesus agora, estou no Antigo Testamento, estou no Novo. Assim é na caminhada cristã. Quando você se batiza, né, você está fazendo um juramento: não vou andar os teus caminhos aí, né, até a morte aqui terrena aqui, né? Olha aqui, ó: eu porém vos digo, de modo algum jurareis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Jesus Cristo aconselha: ó, não jura não. Olha aqui, ó: nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja porém a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Amém, meus irmãos? Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, passar esse ensinamento para os irmãos. Amém, glória a Deus. Aqui todo mundo já conhece a palavra de Deus.
Vamos fazer a oração, né, para o dizimista, para o ofertante. Me ajuda em oração. Vamos orar pela vida dos irmãos, que abençoa sempre essa obra, para a gente estar se alimentando, né, da palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Papai amado, vivo santo fé, oramos, Pai, pela vida de cada dizimista, de cada ofertante. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha abençoar mais e mais e mais a vida dos irmãos, dando sabedoria para eles, para que eles possam multiplicar, triplicar aquilo que o Senhor já abençoou, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus vivo, santo, 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 vê se houver algum irmão que tem uma causa na justiça, ou benefício para sair, aposentadoria, e a vitória para o teu servo, para a tua serva. Em nome do Senhor Jesus Cristo, se houver algum irmão que está com o nome sujo, Deus Todo-Poderoso, abençoa o teu servo, para que o teu servo, tua serva venha pagar, Deus Todo-Poderoso, essa dívida, e venha limpar o nome. Se houver alguém que está devendo para o teu servo, tua serva, em nome do Senhor Jesus, abençoe essa pessoa também, faça essa pessoa se lembrar da dívida, Deus Todo-Poderoso, que ela venha pagar, Deus Todo-Poderoso, o teu servo, tua serva. Deus vivo, santo, fé, os irmãos que têm um apartamento, um terreno, uma casa para vender, ou para alugar, faça ter esse encontro com esse comprador, Deus Todo-Poderoso. Até mesmo os irmãos que têm um carro para vender, faça ter um encontro com esse comprador. É isso que nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode colocar na arca quem for entregar. Amém. Glória a Deus. Quem já entregou, vamos adorar o nosso Deus então em agradecimento. Abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, e conceda tua graça e te dê paz. Amém, amém, amém. Deus. Meus irmãos, eu não vou ficar insistindo para ninguém ficar ouvindo as pregações, não. A salvação é individual. Depois daquele dia, né, não queira chegar, Fabião, Fábio, sabe, eu não vou sentir nenhum remorso, mas, né, eu vejo assim muitas pessoas não ouvindo a pregação, os ensinamentos, achando que já é salvo. Vai nessa. O reino de Deus é tomado à força. Você precisa saber qual que é a vontade de Deus. Eu tenho passado ensinamentos, meus irmãos, né? E Deus tem te dado a oportunidade, assim, no respirar. Tira um tempo. Cadê amar Deus sobre todas as coisas? Você tem que saber qual que é a vontade de Deus. Igual hoje eu trouxe um ensinamento de voto. Como é que você vai levar o evangelho para outras pessoas? Se você acha que levar o evangelho é falar de Cristo, Cristo é amor, viu? Vamos lá para a igreja. Você chamar as pessoas para vir para a igreja, às vezes só é para você ter a igreja tá cheia, sabe? Não é nem para levar para Cristo, não. Você só quer ver, não, tá todo mundo na igreja, então pouco se importando. Então é sua obrigação, sabe, meditar na palavra de Deus e levar esse evangelho. Falar sobre voto, falar sobre campanha, né? Qualquer dia eu vou chamar um membro aqui para pregar sobre campanha. Prega lá sobre campanha. Quero ver se você pegar um membro mais antigo. Vamos ver se você já sabe falar sobre campanha aí. Vamos lá. Tem que fazer discípulo. E fazer discípulo você tem que colocar no fogo às vezes, sim ou não? Vai lá, me explica aí quais são os textos. Me explica os textos aí de voto. Você entendeu? E assim é, meus irmãos, né? Estamos aqui para ganhar almas. E não é apenas aqui dentro não, é lá fora. Olha, eu peço para os irmãos, eu estou finalizando duas casas que eu estou fazendo célula. Eu peço para os irmãos conversar às vezes com um vizinho, sei lá, alguém no trabalho, que você está vendo que está afastado, não está nos caminhos seguros. Você fala assim, olha, vou vir lá com o pastor, né, para estar fazendo a célula aí na sua casa. Vai ser bênção, né? Você vai ver, então, às vezes, né, você não está conseguindo ir para a igreja, às vezes ele indo lá na sua casa, você vai ver que pode trazer Deus vai trazer um avivamento, né? Marca 7 semanas, custa, né? Me ajuda a evangelizar. E eu peço, meus irmãos, eu estou orando para Deus levantar irmãos para me ajudar assim com a célula, né? Tá indo assim, pastor, eu vou na casa de fulano de tal, essa casa é minha, eu vou levar a palavra, ter esse compromisso também. Que assim, meus irmãos, não é parede, senão a gente vai ficar parado aqui. Não pode ficar parado aqui, a gente tem que levar esse evangelho, né? Assim, deixar Deus nos usar nas casas dos irmãos. Então vamos começar a orar nisso, para Deus, né, nos fortalecer, para a gente ir e levar esse evangelho, para você não ficar apenas preso em uma igreja aqui só. Não, vamos levar esse evangelho genuíno. Aí eu peço para os irmãos a ajuda dos irmãos,
né? Quem tem essa vontade, pastor, olha, eu quero participar também. Vamos, oxe, vamos ganhar almas. Amém? Glória a Deus. Tem algum recado? Tem algum recado, Cris? Não, o recado que tem é a limpeza, né? Nós vamos estar limpando a igreja. O irmão e a irmã que puder estar nos ajudando, é bênção. Amém? Glória a Deus. Lembrando que amanhã eu vou estar no monte também, né? Orando pela vida dos irmãos. E domingo teremos as 2 reuniões. Amém? Glória a Deus. Abre bem os braços e as mãos em forma de receber. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do nosso Deus Todo-Poderoso, as ricas, as eternas comunhões e consolações do Espírito Santo esteja com você, meu amado, e com você, minha amada. Não somente aqui, mas em casa, no trabalho, onde o irmão e a irmã estiver. Que todas as pessoas sejam contagiadas através da presença do nosso Deus nas nossas vidas, através das palavras que Ele colocará nos nossos corações. Que os corações das pessoas que estiverem à nossa volta sejam quebrantadas, elas venham se render ao nosso Salvador, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não somente hoje, não somente amanhã, mas eternamente. Amém? O Senhor é o nosso pastor, agindo Deus, e se Deus é por nós, ninguém. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso.